Oi, gente, eu tô aqui hoje com a professora doutora Estela Maria Plastino. Ela é professora associada do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências, na USP, é graduada em Ciências Biológicas, possui mestrado e doutorado em Ciências Biológicas e Botânicas na USP, atua e orienta na área de Botânica, Ficologia, com ênfase em cultivo, seleção de linhagens, reprodução, ecofisiologia e genética de macroalgas marinhas de importância econômica. Coordenou o programa de pós-graduação em Ciências Biológicas da USP de abril de 2017 a março de 2021. Professora, muito obrigada pelo convite. É uma honra tê-la aqui falando sobre esse tema. Eu acho que eu já vou começar fazendo uma pergunta do post anterior que eu abordei, que foi um pouco sobre esse estudo de 2023, que abordou sobre essa tolerância térmica em algas. Vocês abordaram com a Graciela Caudata, que envolve várias análises de diferentes variáveis que tornam o estudo bem mais rico, e isso só acrescenta e valida a taxonomia clássica, ou abre mais dúvidas e questionamentos nessa área. Bom, antes de tudo, obrigada pelo convite, Mariana. Então, é um prazer poder ter essa oportunidade de falar sobre o nosso trabalho. Então, o que nesse trabalho o que nós fizemos foi estudar diferentes populações de uma espécie de alga vermelha, uma produtora de agar aí, e ele na realidade ele foi consequência de trabalhos anteriores. Então, quando nós iniciamos esse trabalho, nós já tínhamos a segurança de que essas populações que nós selecionamos, desde o Ceará até Santa Catarina, elas pertenciam à mesma espécie, né? Então, a partir do momento que a gente tinha certeza que elas eram da mesma espécie, nós pudemos focar num outro tema, que seria ver o efeito da temperatura nessas diferentes populações. Será que elas responderiam diferentemente por estarem em locais tão distintos, né? Então, uma população de alga que vive no Ceará, será que ela vai responder de forma diferente daquela que vive em Santa Catarina, por exemplo, sendo a mesma espécie, comprovada, porque nós, não só pelos dados taxonômicos tradicionais, que a gente usa a morfologia, a reprodução, etc., mas também porque a gente pegou indivíduos dessas populações e cruzamos entre si e vimos que eles produziam descendentes férteis. Então, esse trabalho que nós vamos tratar hoje, ele é uma consequência de uma série de outros que a gente já desenvolvia na área, inclusive com a parte genética. A gente mexeu com genética de população para ter certeza dessas semelhanças ou até das diferenças entre essas populações. E especialmente essa parte de genética foi feita em colaboração com um grupo francês e com apoio da universidade também, da USP, e com um projeto em conjunto, e a gente mantém esse grupo avançando nessa parte. Então, nesse trabalho que está em foco hoje, que é o efeito da temperatura nas diferentes populações, nós comprovamos que, embora esses indivíduos pertençam à mesma espécie, eles já carregam adaptações específicas para o ambiente onde eles vivem. Então, como eles estão vivendo há muitos e muitos anos naquele ambiente, algumas características já se tornaram próprias deles. E era mais ou menos o que esperávamos, né? Então, por exemplo, a população do Sul foi a que mais foi afetada ao aumento de temperatura, enquanto que a população do Nordeste, pelo menos ao aumento da temperatura que nós testamos no trabalho, né? Uhum. E enquanto que a população do Nordeste já estava adaptada, ou pelo menos do Ceará,
e mais também a outra do Rio Grande do Norte, já estavam mais adaptadas a essa temperatura mais alta, vamos dizer assim. Então, nós conseguimos, com esse trabalho, mostrar que não basta você dizer, ó, tal espécie, ela vai resistir a futuras mudanças climáticas, se nós nos basearmos no estudo de apenas alguns indivíduos de uma determinada população. Então, é fundamental que a gente conheça as espécies a fundo para a gente poder saber e poder fazer previsões sobre possíveis mudanças climáticas. E até quando se pretende fazer uma preservação de determinados locais. Então, vamos supor que queremos preservar determinada região da costa brasileira. Tá, mas como que a gente vai ver a importância desses indivíduos? A gente tem que conhecer muito mais da diversidade dele para poder esses indivíduos dessa espécie, para poder partir para respostas definitivas, tá? Então, é mais ou menos isso. Esse trabalho mostrou que é fundamental a gente mergulhar no conhecimento da diversidade intraespecífica e realmente abordando a parte genética e os efeitos abióticos, tá? E eu acho que é justamente isso, assim, pegando o gancho para a próxima pergunta, e eu acho que está até bem respondida agora para o pessoal, onde a senhora vê os benefícios desse conhecimento para a sociedade. Eu acho que esse estudo é claro, né? E como você analisa essas mudanças climáticas aí que estão acontecendo diante do seu estudo, né? Eu acho que isso foi bem respondido agora. Esses estudos, ao meu ver, eles são fundamentais, especialmente no momento atual, onde fica cada vez mais claro que essas mudanças climáticas estão ocorrendo. E nós não temos ideia de como essas mudanças vão afetar as comunidades. Ou, aliás, nós temos até ideia, mas eu acho que é fundamental a gente ter elementos comprovando de que, pelo menos, esses indivíduos em laboratório respondem de forma X ou de forma Y. Então, para isso, a gente precisa do laboratório, a gente precisa ter focos de estudo nas comunidades, e com isso nós conseguimos avançar no conhecimento dos possíveis efeitos dessas mudanças para realmente poder se adiantar e prever, vamos dizer assim, prever ou tentar evitar que isso progrida. Então, a gente sabe que temperaturas altas podem afetar gravemente as espécies dos costões, das comunidades, por várias alterações, claro, mas quando nós conseguimos efetivamente mostrar isso em laboratório, fica mais documentado, vamos dizer assim. E é isso que a gente tentou fazer nesse trabalho, tá? Mostrar que cada população responde diferentemente. Então, não basta dizer, ah, não, tal espécie resiste a tantos graus. Não, a gente tem que conhecer o efeito dessa temperatura nas populações diferentes, distribuídas nos diferentes locais do globo, vamos dizer assim, para poder ter Uhum. respostas mais seguras, tá? Bom, e assim, pegando toda essa perspectiva dessas questões que foram faladas agora, professora, como a senhora analisa o futuro da sua área? Bom, eu acho, de forma geral, que os estudos com comunidades, com populações, são fundamentais para que nós conheçamos melhor o nosso ambiente. Então, eu acho que, fora de dúvida, seja estudos de sistemática, estudos mais ecológicos,
ou mesmo relacionados à diversidade intraespecífica, são fundamentais cada vez mais para dar base à interpretação de como essas mudanças climáticas podem afetar o mundo de forma geral, né? Então, eu acho muito importante que esses estudos tenham segmento. Por exemplo, eu tenho tudo que a gente tem feito aqui na USP é sempre com colaboração dos estudantes de graduação, de pós-graduação, os de pós-doc também têm sido fundamentais. E a ideia é ampliar isso cada vez mais para o mundo. A gente vê esse tipo de iniciativa mundial, com estudos cada vez mais voltados aos efeitos, no nosso caso, da temperatura. Então, o estresse térmico, como afeta as espécies, para dar cada vez mais subsídio para que a gente se prepare e consiga ter uma previsão dessas mudanças climáticas que já são uma realidade. Então, o que eu acho fundamental é que a sociedade entenda a importância desses trabalhos e a gente possa cada vez mais ter mais colaboradores e estender esses estudos para conhecer a nossa biodiversidade, seja assim essa biodiversidade macro que nós enxergamos, seja uma alga macroscópica que você enxerga, ou uma árvore que seja, mas também as diferenças que algo que aparentemente é semelhante, mas que a gente passou a ver que tem características muito próprias. E se nós não soubermos dessas características, nós não vamos saber como enfrentar possíveis mudanças climáticas, né? Então, é mais ou menos isso que eu acho. A gente tem que continuar progredindo e mostrar para a sociedade a importância dos estudos biológicos de maneira geral, né? E eu acho que é bem isso que fica para esse final, essa sensibilização, né? Esses estudos. E é isso, professora. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu acho que todo mundo que vê um pouco do Algas para que te quero, entender essas questões climáticas que envolvem os estudos também é um mundo à parte do que a gente já estuda. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito obrigada mesmo. Ai, Mariana, eu que agradeço, tá? Essa oportunidade de divulgar um pouco o nosso trabalho. Eu quero deixar claro que esses trabalhos só são feitos com o auxílio de várias instituições fundamentais de pesquisa que a gente tem aqui no Brasil. Então, em particular, eu gostaria de mencionar a Fundação de Amparo à Pesquisa, né, a FAPESP de São Paulo, que tem dado todo o apoio, seja por meio de auxílio de pesquisa, seja por meio de bolsas de pós-doutorandos, de mestrandos e doutorandos também, de iniciação científica também, tá? Então, todo esse trabalho que a gente está falando foi feito graças a muito apoio da FAPESP e também a CAPES, que é fundamental para a gente, já que esses trabalhos, muitos deles, ou a maioria, vinculados ao programa de pós-graduação em botânica e que a gente recebe auxílio da CAPES, que é fundamental também. CNPq também, temos bolsistas CNPq que têm colaborado muito. Então, não dá para falar de pessoas que têm colaborado demais para a gente aqui no nosso laboratório, tá? Legal. Então, é isso. Obrigada, professora.